A maioria das pessoas conhece a história de Adão e Eva até o momento que eles cruzam o portão do Éden e desaparecem no horizonte. E então, silêncio. É como se a Bíblia virasse a página e nunca mais falasse sobre eles. Mas isso é uma ilusão, porque do outro lado daquela porta havia uma história devastadora, surpreendente e profundamente humana. Uma história que a maioria dos cristãos nunca parou para ler com atenção. E hoje você vai conhecer cada capítulo dela. Imagina que a vida de Adão e Eva após o Éden é como um mapa, mas não um mapa comum, é um mapa rasgado. Ele não mostra o caminho de volta, só aponta para frente. Cada parte desse mapa é uma etapa da jornada mais difícil que o ser humano já enfrentou. Viver com a consequência de uma escolha que afetou a humanidade. E é exatamente esse mapa que nós vamos percorrer hoje, passo a passo, versículo por versículo, do lado de lá do Jardim do Éden. Se você ficar até o final deste vídeo, você vai descobrir o que realmente aconteceu com o primeiro casal da história, onde eles foram, o que sentiram, quais tragédias enfrentaram e algo que pouquíssimas pessoas percebem, como a graça de Deus já estava presente desde o primeiro momento após a queda. Há detalhes escondidos em Gênesis que mudam completamente a forma como você entende o plano da salvação. Então não feche esse vídeo agora, o mapa está apenas começando. Em Gênesis 3:23 diz que o Senhor Deus os enviou para fora do Jardim do Éden, para lavrar a terra da qual Adão havia sido formado. E o versículo 24 completa: após expulsá-los, Deus colocou querubins a leste do jardim, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho até a árvore da vida. Note que eles foram para o leste, e a guarda estava também ao leste. Isso não era apenas um bloqueio físico, era espiritual. A porta fechou para sempre. Eles foram para um caminho sem retorno, forçados a olhar apenas para frente. Mas antes de sair, algo aconteceu que a maioria das pessoas passa rápido demais. A Bíblia diz que Deus mesmo fez túnicas de pele para vesti-los. Isso significa que um animal morreu para cobrir a vergonha humana. Aquele foi o primeiro sacrifício da história, e não foi Adão quem fez, foi Deus. A graça já estava presente antes mesmo de eles atravessarem aquele portão. Do outro lado do Éden não havia abundância. Havia espinhos, havia suor, havia dor. A terra que antes produzia frutos generosos agora exigia trabalho árduo. E Eva enfrentaria dores no parto que antes não existiam. Mas o mapa não termina aqui, porque onde eles foram morar? A Bíblia não detalha, mas estudiosos e tradições antigas apontam para uma região ao leste do jardim, possivelmente nas terras férteis entre os rios Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia. Adão viveu 930 anos, conforme registra Gênesis 5:5. Isso significa que ele passou 9 séculos construindo uma vida do zero, 9 séculos vendo o mundo mudar, 9 séculos carregando a memória do passado perdido. Avançando para a próxima etapa do mapa, aqui as emoções se intensificam. Longe do Éden, Adão e Eva tiveram filhos. O texto de Gênesis capítulo 4, nos versículos 1 e 2, nos apresenta Caim, o primeiro homem nascido de parto natural, e depois Abel. Eva disse ao dar à luz: alcancei do Senhor um varão. Mesmo fora do paraíso, ela reconheceu a mão de Deus naquele momento. Caim foi lavrador da terra, Abel foi pastor de ovelhas. 2 caminhos diferentes desde o princípio. E então veio a tragédia que ninguém estava preparado para enfrentar: o assassinato de Abel pelas mãos do próprio irmão. Caim, consumido pelo ciúme após Deus aceitar a oferta de Abel e rejeitar a sua, levantou-se contra seu irmão e tirou a sua vida. Para Adão e Eva, aquilo foi um choque duplo e devastador. Não apenas perderam um filho, eles presenciaram pela primeira vez o que o pecado era capaz de fazer dentro de uma família. A morte que eles haviam temido como uma maldição abstrata agora tinha um rosto, e o rosto de alguém que eles mesmos haviam gerado. E é aqui que tudo começa a ficar ainda mais profundo e mais comovente. Existem textos antigos não canônicos, mas históricamente
historicamente significativos que registraram como foi o primeiro período após a expulsão. Eles não fazem parte da Bíblia protestante, mas são registros históricos da tradição hebraica que nos dão uma janela para o peso emocional daqueles dias. Segundo essa tradição, o casal sofreu imensamente no primeiro ano fora do jardim. A adaptação ao mundo hostil foi brutal. O arrependimento era profundo e constante. E nesse contexto, Deus não os abandonou. Mesmo fora do Éden, eles ainda ouviam a voz do Senhor. Receberam promessas, receberam consolo. A relação com Deus não foi destruída pela queda. Ela foi transformada. O mapa avança para um ponto de luz. Depois da tragédia de Abel e do exílio de Caim, nasceu Sete. Gênesis capítulo 4, versículo 25, diz que Eva declarou: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel. E o versículo seguinte registra algo extraordinário. Foi na época de Sete que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Mesmo sem o Éden, mesmo distante de toda a dor acumulada, a adoração nasceu fora do jardim. A fé se fortaleceu no deserto. A linhagem de Sete seria a linhagem que levaria ao próprio Noé, e através de Noé a toda a humanidade que conhecemos hoje. Agora, pense em tudo que vimos até aqui. Adão e Eva não foram apenas expulsos e esquecidos. Eles foram os primeiros a enfrentar o luto, a privação, o trabalho árduo, a morte de um filho, a traição dentro da família. Foram os primeiros a aprender o que é orar fora do paraíso. E cada sofrimento que eles viveram, nós também herdamos. Romanos, no capítulo 5, no versos 12, declara com clareza: assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e com o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Mas o mapa revela que Deus nunca os perdeu de vista. Desde o primeiro sacrifício das peles, passando pela promessa de uma semente que esmagaria a cabeça da serpente, já em Gênesis capítulo 3, no verso 15, o plano da redenção estava traçado. E aqui está o que ninguém conta. Adão e Eva não eram figuras passivas que simplesmente aceitaram a punição e seguiram em frente. Eles foram os primeiros seres humanos a entender na própria pele o que significa confiar em Deus, quando tudo parece estar perdido. E o fato de que a linhagem deles chegou até você, sim, até você, é a prova de que Deus honrou o recomeço deles. E há algo ainda mais profundo. As túnicas de pele que Deus fez para cobri-los apontavam diretamente para a cruz. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, declara Hebreus capítulo 9, versos 22. Aquele animal que morreu no jardim era uma sombra do cordeiro que morreria séculos depois para cobrir não apenas a vergonha de um casal, mas a dor de toda a humanidade. Vamos olhar o mapa inteiro agora. Ele começa com a expulsão, dolorosa, definitiva, mas já marcada pela graça das túnicas de pele. Avança pelo mundo hostil, pela dor do trabalho, pelo nascimento dos filhos, pela tragédia de Abel, pelo surgimento de Sete e pela adoração que floresceu mesmo no exílio. Cada ponto do mapa revela a mesma verdade. Deus não abandonou a humanidade quando ela escolheu se afastar. Ele já havia preparado o caminho de volta, e esse caminho se chamaria Jesus Cristo. A história de Adão e Eva não termina no Éden. Ela continua em cada um de nós. Herdamos o peso da queda, mas também herdamos a promessa da redenção. A mesma graça que cobriu Adão e Eva com peles de animais nos cobre hoje com o sangue do Cordeiro. E aquilo que foi perdido no primeiro jardim será plenamente restaurado no jardim da nova criação, descrita em Apocalipse capítulo 22, onde a árvore da vida voltará a dar frutos, desta vez para todos que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A história que ninguém conta termina na verdade com a maior promessa já feita. O paraíso não foi destruído, foi adiado. E você, ao olhar para essa jornada de Adão e Eva, a dor, a resistência, a fé que nasceu no exílio, o que você vê? Vê a sua própria história? Porque a vida fora do Éden é a vida que todos nós conhecemos. E a promessa que eles receberam é a mesma
mesma que está disponível para você hoje. Se esse vídeo te fez pensar, me conta aqui nos comentários qual parte da história de Adão e Eva você não conhecia. Quero ler cada resposta, e se você quer continuar essa jornada pelo que a Bíblia realmente ensina, se inscreva no canal, porque os próximos vídeos continuam esse mapa. Até lá, que a palavra de Deus ilumine cada passo do seu caminho.